Alô, galera, estamos de volta aqui para dar continuidade aqui à nossa revisão final, que vai dar tudo certo, eu tenho certeza, para tua aprovação. Agora, vamos falar aqui um pouquinho de geopolítica, tá? Vem caindo aí nas últimas provas do Enem alguns itens relacionados a conflitos. 2020 caiu a questão da Ucrânia, 2021 também caiu uma questão de Ucrânia, caiu uma questão sobre um dos antecedentes, né, da criação do Estado de Israel, que foi a Declaração de Balfour de 1917, recentemente, 2024, e agora tem tendência de cair aí faixa de Gaza. Mas bora falar um pouquinho ainda de alguns conflitos na Europa. Um deles tem a ver com a Catalunha. Bora lembrar aqui que a Espanha é uma monarquia parlamentar formada por 17 comunidades autônomas. Não esquece isso, tá? Autonomia é diferente de soberania. Soberania quem tem, por exemplo, a República Federativa do Brasil é a que tem a soberania, pô. Os 26 estados, mais o Distrito Federal, tem autonomia, ou seja, poder limitado. Lá na Espanha, quem tem soberania, quem decide por acordos internacionais é o governo espanhol, é a Espanha, tá? Como Estado-nação. Mas as 17 comunidades autônomas, não, ó, eles têm poderes limitados. Por exemplo, a Catalunha tem presidente e tem parlamento. Toma cuidado com isso, porque pode colocar na questão, Catalunha que tem presidente, tem parlamento independente, soberano. Tá fora, tá fora. A Catalunha briga por isso, briga por independência, como também os bascos, a Galícia, tá? Então existe a questão do separatismo. E recentemente a Catalunha declarou independência, em 2017, tá? Coisa que o governo espanhol não deixou. Aí tu pergunta, mas Marco, o que o governo espanhol, o que a Espanha alegou para não dar independência para a Catalunha? A Constituição da Espanha. A Constituição da Espanha diz que, o artigo 2º, que a Espanha é uma monarquia parlamentar formada por 17 comunidades autônomas, indissociáveis, não pode ter secessão. E o artigo 155 da Constituição diz que se uma dessas comunidades declarar independência, vai sofrer intervenção, coisa que a Catalunha sofreu. Só que olha aqui a interpretação dessa questão, olha só. O parlamento da Catalunha elegeu Salvador como novo líder do governo da região. Salvador é aliado do primeiro-ministro da Espanha. Opa, o primeiro-ministro da Espanha não é a favor da independência da Catalunha. Se é aliado, esse novo líder do parlamento da Catalunha, com certeza, também não é a favor. É isso que está buscar na questão. Porque olha aqui, ó, uma das implicações da vitória de Salvador é a retirada da Catalunha da OTAN pelo governo espanhol. Tem nada a ver. Tem nada a ver, até porque é a Espanha que faz parte. O controle político do povo curdo na Catalunha, curdo, tá? Os curdos, eles vivem no Irã, no Iraque, na Síria, tem nada a ver, a Oriente Médio, tá? O fim da guerra civil de caráter religioso na Catalunha, também não. A inserção da Catalunha na zona do euro, não. Na verdade, um dos discursos da Catalunha na época desse separatismo dizendo que a Catalunha, que o euro prejudica a economia da Catalunha. Então não pode ser isso. A questão correta aqui seria a C, que fala, ó, diminuição do poder do movimento separatista da Catalunha, porque se o novo líder do parlamento da Catalunha é aliado do primeiro-ministro, ele é contra a independência da Catalunha. Não esquece também que os bascos historicamente também lutam por essa independência, formaram até um grupo terrorista lá em 1959, tá? Que foi o ETA, Pátria Basca de Liberdade, que até abandonou a luta armada, mas mesmo assim ainda luta por a sua independência, tá? Agora tem uma questão aqui que essa tem possibilidade, porque ela é bem atual, tem a ver com essas tensões na faixa de Gaza. Toma cuidado com esse grupinho aqui, ó, o Hamas. Bora falar um pouquinho dessa questão árabe-israelense. Bora falar um pouquinho sobre isso. Em 1947, a ONU criou uma proposta. Qual foi a proposta da ONU?
a proposta da ONU foi de criar 2 estados. Isso é uma resolução, que é a resolução 181 da ONU. A proposta de partilha, vou colocar aqui, ó, a partilha da Palestina. Qual era a ideia? De se criar 2 novos estados, que seriam o Estado árabe e um Estado judeu, que é o Estado de Israel. Só que nessa partilha, Israel teria a maior parte do território, coisa que os árabes não aceitaram. Então, em 1948, temos aqui a criação do Estado judeu, que é o Estado de Israel, sem a criação do Estado árabe. Isso vai gerar conflitos? Vários conflitos, várias guerras. A primeira guerra árabe-israelense, que foi a Guerra de Independência, de 1948 a 1949. A segunda guerra árabe-israelense, que foi em 56, que foi a Guerra de Suez. E a terceira guerra que tu não pode. Olha o que eu estou falando aqui, ó. Tu estuda bastante a Guerra dos 6 Dias. Essa é uma das mais importantes. Por quê? Na Guerra dos 6 Dias, que foi a terceira guerra árabe-israelense, Israel venceu esse conflito de forma esmagadora e se apropriou de vários territórios do mundo árabe. Por exemplo, ganhou os árabes, os palestinos, na época o Egito, na verdade, controlava a faixa de Gaza e passou a controlar a faixa de Gaza em 67. Venceu o Egito e passou a controlar a península do Sinai. Venceu a Jordânia e passou a controlar a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, porque a parte ocidental já era dominada por Israel. Venceu a Síria e Israel passou a controlar um território importante, tem água, nascente do rio, né, Jordão, geopolítica da água, a água como ouro azul, e até hoje Israel controla esse território, mas foi a partir daí que Israel passou a controlar a faixa de Gaza. Bora lá! Em 73 tem a quarta guerra árabe-israelense, que foi a guerra de Yom Kippur. Em 1987 temos a primeira intifada na faixa de Gaza, jovens palestinos com paus e pedras nas mãos lutando contra o exército bem armado de Israel. Em 93 teve um acordo importantíssimo, que foi o Acordo de Oslo, Noruega. Esse acordo que terminou nos Estados Unidos, um acordo de paz entre o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e o líder da OLP, o Yasser Arafat. Um toque de mão histórico. Só que esse acordo, qual é a ideia do acordo? Que a OLP ia reconhecer o Estado de Israel e Israel ia devolver alguns territórios, como a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Só que, logo depois, um judeu, não foi um palestino, tá? Um judeu assassinou seu próprio líder, matou Yitzhak Rabin, porque não aceitava que o seu maior líder fizesse acordo com os palestinos. Bora lá, bora avançando. Em 2005, essa é a data importante, em 2005, Israel decide devolver, temos aqui a devolução da faixa de Gaza. Israel decide devolver a faixa de Gaza para os palestinos. Quando Israel decide devolveu a faixa de Gaza, vai ter uma eleição em 2006 entre o Fatah e o Hamas. O Fatah é moderado, o Hamas radical. O Hamas foi criado em 87 na primeira intifada. O Hamas vence as eleições. E desde 2007 o Hamas passou a ter o controle político da faixa de Gaza. Só que o Hamas não quer só a devolução de território, ele quer o fim imediato do Estado de Israel. Lembrando que o Hamas é um grupo político, sim, mas também é considerado um grupo terrorista. E aí tu já sabe o que aconteceu, né? Recentemente, tá aqui nesse texto, ó. No dia 7 de outubro de 2023, terroristas do grupo palestino Hamas entraram em Israel e assassinaram ao menos 1.200 pessoas de forma indiscriminada e levaram cerca de 240 reféns para a faixa de Gaza, segundo o número de Tel Aviv. Após sofrer essa que foi sua pior ofensiva em 5 décadas, Israel lançou uma violenta campanha aérea sobre a faixa de Gaza, matando aí milhares de pessoas. E ele vai perguntar aqui, o que seria essa faixa de Gaza? Bora lá. Vamos começar aqui pela E. Conhecida por sua estabilidade política,
já está fora, né? Estabilidade não rola. D de dado, um território internacionalmente reconhecido como parte de Israel, com sua população vivendo sob o total controle do governo israelense, que concede cidadania a todos. Tá fora. Isso aqui tá bonitona para errar, né? C. Um território palestino composto por uma estreita faixa de terra localizada na costa oriental do Mar Mediterrâneo, no Oriente Médio, que faz fronteira com o Líbano. Não pode, o Líbano está na parte norte, né? Norte de Israel, então a fronteira faixa de Gaza já é com o Sinai, já está no sul, está fora. B de bola, um enclave densamente povoado, né, por palestinos, que abriga diferentes comunidades palestinas, expulsa de suas terras em 48, na Guerra de Independência, vitória de Israel, no ano que foi criado esse Estado, em 1948. Pronto, tem tudinho aqui sobre faixa de Gaza. Se cair, tu não pode errar, tu vai querer errar, mas tu não vai conseguir. Não vai conseguir. Bora lá. Agora a gente fala um pouquinho aqui, lá na competência 6, Geografia Física, sobre geomorfologia. Sobre geologia e geomorfologia. A nona questão é muito bacana para cair na tua prova. Olha aqui, ó. Na construção do sentido do cartoon Rafael Correia, mobiliza fundamentalmente uma figura retórica e um conceito geográfico a saber. O que ele está mostrando aqui? Olha que primeiro que ele está dando um aspecto humano para um aspecto físico, né? Onde a América do Sul está falando, ó, saudade de dormir de conchinha. O que ele está falando? Que um dia esses dois continentes eles foram unidos. É o que tu conhece, a ideia do protocontinente, né? Aquele megacontinente, supercontinente chamado de Pangeia, que é cercado aí por um oceano chamado de Pantamás. Aí tu tem que saber que duas teorias. Quais são essas teorias? A teoria do alemão Wegener e a teoria do Henry Hess. O Wegener foi ele que usou essa ideia que o continente, olha aí, ó, que a Terra, os continentes são todos unidos, chamam de Pangeia, e com mais de 225 milhões de anos atrás, ela foi se quebrando. Aqui, ó, que tá mostrando. Quando ele fala aqui, ó, saudade de dormir de conchinha, é porque um dia a África foi unida à América do Sul. Como fosse um quebra-cabeça. É quando pegasse uma louça, um prato, quebrou esse prato, se pegar cada pontinho desse prato aqui, tu consegue montar um quebra-cabeça. É isso que ele pensava, o Wegener, tá? Só que, olha aí, o Wegener não conseguiu explicar o porquê que esses continentes se separaram. Ele conseguiu explicar que era unido. Isso tinha uma fundamentação muito grande, até hoje tem. Porque, por exemplo, o resto de sedimentos que tinha aqui na América do Sul também tinha na África. Só que ele não conseguiu explicar o porquê dessa fragmentação. Quem é que vai explicar? Já no pós-Segunda Guerra Mundial, o resto na teoria das tectônicas de placas. Só que não é essa a teoria que ele quer, porque ele fala aqui, ó, saudade de dormir de conchinha, ou seja, que é a teoria do Wegener, e aí tu tinha que saber, já que foi se quebrando sucessivamente, formando os atuais continentes, para o norte formou a Laurásia, para o sul a Gondwana, e foi se quebrando, formando aí os atuais continentes. E o nome dessa teoria aqui, ó, é a teoria da deriva continental. Teoria da deriva continental. Pronto, sabendo isso, não tem como errar. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A personificação e a deriva continental. Personificação por quê? Porque ele deu caráter humano para o aspecto físico, e deriva continental é a teoria do Wegener lá em 1912, quando falava que a Terra era tudo unida, esse protocontinente que foi se quebrando sucessivamente, formando aí os atuais continentes. Muito fácil, tá? Muito fácil. Até o Siqueira, professor de física, vocês sabem isso aqui, tá? Muito fácil. Décima questão. Olha só a décima.
Um terremoto de... Todo ano cai esse negócio aqui, cara. Não tem jeito, tá? Não precisa adivinhar, não. Não precisa adivinhar. Meio ambiente, geomorfologia, todo ano aparece em prova. Um terremoto de magnitude 5,9 atingiu a cidade de Valparaíso, na costa chilena. Opa, cheia. Cheia. Então você já vai saber aqui que tem encontro de duas placas. Bora imaginar aqui, ó. Uma placa aqui indo ao encontro de outra placa. No caso desse exemplo aqui, seria a placa de Nazca indo ao encontro da placa sul-americana. Isso aqui é o que a gente chama de movimento convergente. Movimento convergente, que é também chamado de movimento destrutivo. O que vai acontecer? A placa mais pesada, mais densa, ela vai afundar aqui, ó. Ela afunda. Enquanto que a placa mais leve dobra. Opa, já te dei aqui o caminho. Dobrou, o Enem já cobrou isso. Mesmo assim que eu estou te dando aqui, tá? O Enem cobrou essa formação. Uma província geológica que são os dobramentos modernos. E tu já sabe que dobramentos modernos é a mesma coisa que montanhas. Ligado a esse fenômeno da orogênese, tá? Esse movimento aí na horizontal. Mas nessa questão, ele está te cobrando essa parte aqui, ó, quando essa placa afunda. Quando ela afunda aqui, ela vai formar, o nome desse processo a gente chama de subducção. A subducção. É isso que ele quer na questão. Essa subducção. Só toma cuidado aqui também, tá? Quando essas placas se encontram, vai se formar uma área bem profunda, a parte mais profunda do oceano, tá? Que é uma fossa. O Enem não cobrou isso aqui ainda, tá? Uma fossa. Toma cuidado com isso aqui, mas no caso dessa questão, as diferenças entre os eventos geológicos relatados decorrem de distintas posições geográficas da cidade em relação à zona de subducção. A sede de calouros. Olha aí, galera. Muito fácil, cara. Isso é muito fácil. Olha aqui, mais uma questão. Os processos tectônicos condicionam a estrutura na superfície das terras terrestres do planeta. Elas podem ser classificadas em 3 grandes províncias geológicas. Opa, 3 províncias geológicas. Aqui embaixo, ó, olha aí. Bacias sedimentares, que é predominante no Brasil. 64% do território brasileiro tem bacias sedimentares. Os escudos cristalinos e o douramento moderno, que não tem no Brasil. Toma cuidado com esses dois aqui, tá? Ele pode cobrar. Porque isso aqui não tem nada a ver com decoreba, isso tem a ver com a economia do país. Um país que tem bacias sedimentares tem recursos. Um país que tem escudos cristalinos tem recursos. Por exemplo, 64% do território brasileiro são de bacias sedimentares. Qual a importância de ter essas bacias sedimentares? Recursos fósseis. Recursos fósseis. Petróleo, carvão mineral, gás natural. O problema é que esses recursos fósseis têm a emissão de gases poluentes. Por exemplo, derivado do petróleo, né? A gasolina, o diesel, emissão de gases poluentes, contribuindo aí com a ebulição global. Os escudos cristalinos. O Enem já cobrou várias vezes que dos escudos cristalinos também tem recursos. No caso aqui vamos encontrar os minerais metálicos. Por exemplo, o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Ali tu vai encontrar uma área de escudos cristalinos. Toma cuidado com isso aqui, tá bem importantíssimo. Mais uma questão. Mais uma questão. Este grupo tende a crescer no Brasil. Opa! 2018, galera. Na verdade, desde a década de 70, o Brasil vem já tendo uma queda de natalidade e fecundidade. Mas principalmente nas 2 últimas décadas. Então o Brasil vem sofrendo aí nessa queda da fecundidade. A queda da fecundidade.
que é resultado do quê? Planejamento familiar. O que o Enem cobrou? A inserção da mulher no mercado de trabalho. Tá? Com a inserção da mulher no mercado de trabalho, as mulheres passaram a ter menos filhos. Por exemplo, o Enem colocou que o Brasil está com uma taxa de 1,5, né, de fecundidade. Ou seja, a nossa taxa, peraí, olha aqui, 1,5, tá? A nossa taxa é uma taxa negativa. E aí a base da pirâmide do Brasil, ela vem o quê? Ela vem sofrendo um estreitamento da base. Esse estreitamento da base é resultado do quê? Da queda de natalidade, da queda de fecundidade, e o topo vem alargando. O alargamento do topo está relacionado ao aumento de idosos, aumento da expectativa de vida. Então, no caso aqui, eu já sei que é o envelhecimento da população. Fácil. Muito fácil. E aí, para fechar, urbanização também sempre está na tua prova. Toma cuidado com os impactos sociais e ambientais no espaço urbano. Um desses impactos é o que a gente chama de separação. Olha aí, ó, a separação das classes sociais nas cidades. A ideia de centro e periferia. A ideia de um bairro pobre e de um bairro rico. Até no bairro pobre pode ter também a gentrificação. Outra palavra importante, a gentrificação. Por exemplo, quando tu cria um condomínio luxuoso na periferia, na Augusto Montenegro, está cheio de condomínios, aqui na frente da FPA também tem condomínio. Na própria periferia tu tem uma gentrificação, só que aí a gentrificação ela é excludente, não é a maior parte da população. Então eu tenho aqui um fenômeno, essa separação das classes sociais nas cidades, isso aqui é o que a gente chama de segregação, a segregação socioespacial. A segregação socioespacial, que é essa separação das classes sociais dentro das cidades. Olha esse texto aqui, ó. O Morro do Vidigal é um clássico do Rio de Janeiro. A vista dá para Ipanema e a favela é pequena e relativamente segura. O que aconteceu? Essa área, por estar numa área importante para turistas, esses turistas foram comprando, e essa população que morava lá se deslocou para a favela mais próxima, se deslocou para a favela do Amaré. Ou seja, já tem um processo de exclusão. E essa exclusão é uma exclusão quase que escondida. Não estou dizendo que é forçada, mas de forma escondida. De forma o quê? Velada. Olha bem aqui, ó. Expulsão velada da população pobre. Isso aqui diz respeito ao Estatuto da Cidade. A Lei 10.257, que o Enem já cobrou, que é o Estatuto da Cidade, porque essa lei aqui fala de função social da cidade, fala de cidade sustentável. Então, o que a gente não está vendo? A gente não está vendo aqui uma cidade sustentável, a gente não está vendo aqui sendo respeitada a função social da cidade, porque ela está excluindo, tá? Toma cuidado com isso. Eu tenho certeza que essas informações vão te ajudar na tua prova, tá? Abraço, até a próxima.